Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Dizer para os irmãos que é motivo de grande alegria e regozijo estar aqui essa manhã para uma retomada, né? Eu até me surpreendi conversando com o pastor, não sei se... Eu acho que é o retorno, pastor. Com o número dos irmãos aqui presentes. Os irmãos sabem que eu sou um pouco... relutei muito nessa questão essa nova sistemática através das redes sociais, e através dos nossos... do Instagram, do YouTube, mas é uma realidade que a gente não pode desconsiderar. E eu até cheguei ao púlpito um pouco mais à frente, porque, estando segurando aqui esse microfone, eu fico um pouco tolhido. Eu gosto de andar, eu gosto de gesticular, eu gosto de... E o microfone, ele impede um pouco, mas aprove ao Senhor estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram, louvo a Deus também pela vida dos irmãos que estão acompanhando aí pela internet, estão em casa, no trabalho, aonde vocês estiverem. Antes de começar a ministrar, nós vamos começar hoje a penúltima lição dessa revista, né? Gente de Oração foi a revista que nós elegemos, e a importância, né? Nós, ao decorrer desses 8 meses de aula, nós, através de diversos personagens bíblicos, a gente pode estudar e estar estudando acerca da importância da oração. E, notadamente, num momento como esse que nós estamos vivendo, de suma importância nós compreendermos a importância da oração na vida espiritual da igreja, na vida espiritual do crente. E só que nós já precisamos encomendar a próxima revista. Eu acho que uns 2 meses e meio, 3 meses atrás, eu postei no grupo da igreja a revista que foi escolhida, né? Minto. Há 3 meses atrás, nós postamos algumas revistas para que escolhêssemos a próxima revista. Foi escolhido, já era para ter pedido essa semana, eu resolvi não pedir porque queria conversar com os irmãos, seja presencialmente, seja através das redes sociais. Por quê? Como a nossa editora fica em São Paulo, os irmãos já sabem que inviabiliza depois pedir uma remessa menor. Então, nós vamos estar pedindo na terça-feira, tá? Ou amanhã ou terça-feira nós vamos estar pedindo. Inclusive, os jovens também elegeram a mesma revista que nós vamos utilizar, tá? Então, vai ser praticamente uma revista única. E o que me surpreendeu positivamente foi que os irmãos do Guararapes aderiram muito mais aos irmãos da sede. Nós temos lá, salvo engano, 18 revistas encomendadas, e aqui 16. Então, eu vou pedir aos irmãos, encarecidamente, os irmãos que tiverem interesse, coloca lá no grupo da igreja, peça a revista, porque depois não vai dar para pedir. E é tão bom você poder acompanhar a aula com a sua revista, você poder estudar na sua casa durante a semana, porque quando você chega aqui, e eu preparando essa lição, irmãos, a Bíblia é tão linda, né, pastor Fábio? Eu não me canso de dizer isso, porque às vezes a gente se debruça, irmãzinha, sobre um texto bíblico. Eu sou assim, às vezes eu estou lendo, e eu paro ali naquele texto bíblico, eu fico ali uma semana, meditando ali naquele texto. Às vezes um texto pequeno. E o texto base, um dos textos bases que nós vamos
nos debruçar nessa manhã, foi um texto que eu li, reli, e essa lição, ela é preciosíssima, irmãos. Essa lição que nós vamos estudar hoje, ela demonstra, sim, e faz a gente refletir até sobre essa questão da nossa vida espiritual, né? O preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui essa manhã. O preço que foi pago por Jesus e que representa um divisor de águas na história da humanidade, para que ele morresse, para que nós tivéssemos vida. Então, assim, eu lendo e meditando nesse texto, o Senhor falou profundamente ao meu coração. Então, volto a frisar, não deixe de adquirir a revista. Os irmãos que congregam conosco sabem, a igreja não ganha nada, nem um centavo. Então, assim, e o preço que a gente pega da editora, a gente repassa para os irmãos, tá? Se você tiver com algum probleminha, não estou podendo, me procure, eu procuro o pastor Fábio, tá? Eu queria que você que está com a sua revista aí, abrisse na 16ª lição, que é a penúltima lição, e que nós vamos começá-la hoje. Nós vamos nos debruçar sobre essa lição, e você vai ver que o texto básico inicial, o texto base inicial, ele vai nos levar a um momento que antecede a crucificação. Hoje, e eu prefiro 1000 vezes essa aula assim, ó, esse tete a tete, esse olho no olho. Por quê? E os irmãos já sabem disso, que a gente não tem pressa. A gente vai começar hoje, eu pretendo, não sei se nós vamos conseguir concluir essa primeira etapa, que é Jesus no Getsemane, tá? E se não der para concluir, não tem problema. Essas 2 últimas lições, como o irmão Keller ministrou as 2 lições anteriores, porque eu tive um problema, que eu estava de plantão, pedi que ele trocasse. Falei, não, irmão Keller, então você pode deixar que as 2 últimas eu ministro. E nós combinamos assim. A princípio, vai durar 4 semanas, mas eu não sei se irá durar as 4 semanas, essas 2 lições. E a gente não tem pressa. Se não durar as 4, 6, 8 semanas, não importa. O que importa é que você consiga compreender, alcançar o significado, tá? E que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Você que está em casa, é de suma importância. Não tenho a revista, pegue a sua Bíblia. Não tem como você estar na escola bíblica dominical, não tem como você estudar a Bíblia sem Bíblia. Porque o maior seminário teológico que existe, eu sempre digo isso, é a escola bíblica dominical. O crente que é um assíduo frequentador da escola bíblica dominical, ele tem saúde espiritual, missionário Dinei. O crente que ele tem sede da palavra, ele é um crente forte. Por quê? Porque a palavra é alimento para a nossa alma, é alimento para a sua vida espiritual. Então não tem como você estudar a Bíblia sem a Bíblia, tá bom? O tema dessa lição é Jesus e suas últimas orações. Eu não sei se dá para aparecer aí, mas você que está com a sua revista, você vai entender. Você que não tem a revista, eu vou estar lendo ali, vou estar exibindo os slides. Nós vamos ver que Jesus, nesse primeiro momento que nós vamos abordar hoje, ele está no Getsemane, tá? Eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós vamos fazer uma leitura bem devagarzinho. Se precisar repetir, a gente vai repetir aqui.
mas é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, aberta, tá? Nós vamos ler do 26, do 36 ao 46. São 10 capítulos. Jesus no Getsêmani. Você vai segurar aí, tá? Aí, se a gente conseguir concluir esse tópico, na semana que vem a gente vai falar sobre a oração no Gólgota. Nós vamos ver, Jesus passou por alguns caminhos até a cruz. E ele fez algumas orações, e essas orações, pastor Fábio, ela traz princípios bíblicos para a nossa vida hoje. É tremendo isso, porque a Bíblia, aqueles que tentam refutar a autoridade da palavra de Deus, irmãs, dizem que a Bíblia é um livro antiquado, é um livro arcaico, quadrado, mas a Bíblia é atual a cada dia, ela se renova a cada dia. E tudo isso que está acontecendo está na Bíblia, né? Então a gente, eu conversando com o irmão outro dia desse, eu falei assim, poxa, a gente vê, irmã Lourdes, tanto crente assim, perplexo, apavorado com o que está acontecendo, mas a Bíblia já traz isso. Então nós não temos que ficar perplexos, apavorados, nada disso, porque a Bíblia se cumprindo. Para aqueles que tentam refutar essa autoridade da palavra de Deus, quer queira, quer não, tem que compreender e aceitar que a Bíblia está se cumprindo na íntegra, tá? Vamos lá, Jesus e suas últimas orações, esse é o tema da 16ª lição. Passa o próximo slide aí, pastor Fábio, por favor. O segundo slide. É o slide depois desse. Isso. Qual o alvo dessa 16ª lição? Está ali, ó. Saber, entender que as orações feitas por Jesus em seus últimos dias ensinam princípios incomparáveis para a vida cristã. Eu confesso que já tinha lido esse texto algumas vezes e nunca tinha parado e olhado que Jesus aqui ele traz revelações, inclusive, pastor Fábio, para a liderança. Sabe por quê? Porque às vezes há uma falsa ideia, uma falsa impressão de que a pessoa que está aqui é um alienígena, é um super-homem, é um super-crente, é uma pessoa assim. Não, não é. É um ser humano de carne e osso, que tem as suas angústias, que tem as suas aflições. Aí, pastor Fábio, se eu estiver mentindo, me corrija. Que tem necessidade de ter alguém para conversar, irmãzinha. Que tem necessidade de ter alguém para se abrir. Que tem necessidade de ter aqueles amigos, irmãos mais chegados. E não é pelo fato do pastor Fábio ter intimidade, de ter mais contato com alguns irmãos, que ele está fazendo acepção de A, de B, nada disso. Porque nós vamos ver aqui na Bíblia hoje, que Jesus fez isso, irmã Amanda. Jesus fez isso. E aí, quando me debruçando aqui para preparar essa aula, eu falei, Jesus, é mesmo. É mesmo. A Bíblia, ela é linda. O problema é que a Bíblia, ela nos confronta. Ela confronta o nosso eu, ela confronta os nossos erros, missionário Dinei. Ela mostra quem somos, realmente somos. Mas vamos seguir, tá? Então você vai aprender, você não vai poder dizer depois que não aprendeu. Se você assistir essa aula, e se você amanhã ou depois exigir do pastor Fábio, da liderança, do líder do jovem, do pastor Gustavo, uma atitude diferente, você vai lembrar dessa aula, você vai falar assim, meu Deus, eu tenho orado pelo meu pastor, eu tenho orado pelo pastor dos jovens, eu tenho orado pelos professores dos jovens, eu tenho
que eu tenho feito? O que eu tenho contribuído para a expansão do reino na terra? O que? Tá? Então vamos lá. Sentir. Primeiro você vai angariar conhecimento. Você precisa conhecer, né? Esse conhecimento, ele vai gerar em você o quê? Ou ao menos deveria gerar, tá? Um sentimento. Você vai angariar o conhecimento, depois esse conhecimento tem que gerar em você, ali ó, um sentimento, um desejo o quê? Almejar, agir e reagir como Jesus. Qual o desejo do crente? Tem até um site, tem uma comunidade, Jesus Copy, né? Jesus Copy, em inglês. Que é o quê? Cópia de Jesus. Eu tenho sido cópia de Jesus? Você tem sido cópia de Jesus? Mas não é cópia de Jesus aqui dentro da igreja, não. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você chegar, você tem que fazer a diferença. Aonde você adentrar, o inimigo tem que bater em retirada. Amém? Sabe por quê? Porque a presença de Jesus, ela tem que te acompanhar, irmã Lourdes. Você é onde você colocar a planta do seu pé, o ambiente tem que mudar. Se tem tristeza, se tem angústia, se tem aflição, não quer dizer que não vá passar por isso, não é isso. Vai, mas vai passar diferente. Amém? Mas vamos seguir, ali ó, sentir, almejar, agir e reagir como Jesus. Eu tenho agido e reagido como Jesus às situações que se apresentam na minha vida. Eu sempre digo para os meus filhos, e tem até um filme, um livro, que diz assim, em seu lugar, como Jesus agiria? Eu acho que é assim, mais ou menos assim. Porque às vezes, a pessoa chega e fala assim, poxa, eu estou assim, eu estou... Só Jesus na causa. Aí eu respondo assim, ó, em seu lugar, como Jesus agiria? Ele estaria assim? É assim, irmãos, olha lá, ó, sentir, almejar, agir e reagir como Jesus. A minha oração essa manhã é que o Espírito Santo de Deus seja aqui, seja na sua casa, ele venha gerar esse sentimento em você, ele venha gerar esse sentimento no seu coração, tá? Aí você começa a gerar dentro de você, sabe, aquele sentimento de mudança, de mudar o seu modo de pensar, de mudar o seu jeito de agir, de mudar o seu jeito de enxergar o mundo. Porque quando o Espírito Santo começa a agir, pastor Fábio, aí eu dou uma viajada, mas é uma viajada santa. É como se ele colocasse no nosso ouvido, missionário Dinei, um filtro. Um filtro. Sabe por quê? Porque ele agindo em você, ele começa a gerar em você um sentimento, que aí a palavra sai de um jeito, só que quando ele passa no filtro ali, ó, você quer até pensar diferente, mas o Espírito Santo fala assim, não, meu Senhor, não é isso não, não é isso não, não foi isso que o meu servo quis dizer. Você ouviu errado, É tão lindo isso, pastor Fábio. É tão lindo porque é o Espírito Santo agindo, irmão Valéry, de uma forma sobrenatural. Aí você gera esse sentimento em você, né? Esse desejo de mudança. Agir. Porque isso é uma etapa.
Tem pessoa que sabe, tem pessoa que gera até a vontade, mas não coloca em prática. Aí você vai falar para a pessoa, não, eu sei disso aí. Eu sei. Tudo isso que o irmão Bruno está falando. Dá um microfone, por favor. A nossa aula é participativa. Se algum irmão quiser, voltou. Nós estamos quase normais. Tá? Então, quem quiser usar o microfone, está à vontade. Pode falar aí, à vontade. Evangelista. Oi, está ouvindo? Agora sim. Esses dias uma pessoa me falou, irmãos, Pai do Senhor, que estava tudo bem. Não estou indo para a igreja, não estou participando, mas eu estou muito bem. Eu nunca estive tão bem como estou agora. Eu disse para aquela pessoa, aí é que é preocupante. Não que a gente vai viver a vida toda com dias maus, mas o crente, quando não congrega, a gente fica ranzinzo. Começa a ficar que nem uma peça sem lubrificar, fica cheio de ringido, né? Eu estou dizendo, irmãos, para mim, isso é para mim. A gente fica sem o óleo da unção, sem esse contato dos irmãos, de você poder olhar, ver o sorriso. E são sorrisos que alegram. Por exemplo, esse culto dessa semana, eu vi Deus usar o pastor Gustavo aqui. Eu confesso para os irmãos, não é porque eu estou na presença da irmãzinha que está aqui não, do pastor Gustavo, mas você fica feliz de saber que Deus está usando as pessoas e aí você vai se lubrificando com o óleo da unção. Aí eu disse para esse irmão, eu disse, olha, é preocupante, porque quando está tudo bem em casa, algo está errado. Por que só ir à igreja quando está tudo mal? Por que só pedir oração ou pedir socorro quando está tudo difícil? Então, irmãos, eu sou o dono dessa palavra que eu estou dizendo para mim mesmo. E aí eu falei esse dia para minha esposa, não, está errado, nós temos que ir. O dia que eu estiver viajando, o dia que eu não puder, tudo bem, mas vou aproveitar todos os meus tempos que eu tiver, porque quando eu não tiver, eu já tenho saldo, eu já tenho o depósito guardado para aguentar o dia mal lá fora. Né? Então eu falei, irmão, é no momento que está tudo bom que você tem que ir. Você tem que levar a sua família, você tem que levar seus filhos, porque senão seus filhos vão acostumar ver você em casa e não vai querer ir também. Então, irmãos, é muito preocupante quando está tudo bem, porque Jesus ele não diz que só seria dias bons, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Agora, irmãos, eu não estou dizendo aqui que todo dia o crente tem que estar passando por prova, todo dia tem que estar enfrentando um jacaré, um leão, não. Davi teve momentos de alegria também, mas dos momentos de alegria ele cuidou muito bem das ovelhas de seu pai, para quando o dia mal vier, ele está preparado para enfrentar grandes desafios. Então, irmãos, eu quero deixar assim o meu sentimento de preocupação. Quando eu fico muito tempo sem vir na igreja, eu me preocupo, irmã Flávia. Eu fico preocupado. Eu fico tão preocupado, evangelista Bruno, que eu passo a não dormir bem. Mas está tudo bem, está tudo pago, ligo para casa, está tudo em paz com as crianças, mas eu fico preocupado, não está muito legal esse negócio. Porque quando a gente congrega, evangelista, quando a gente olha uma aula presencial, você consegue ver tete a tete, a expressão facial da pessoa é diferente, não é igual ao do artificial. Então nós não podemos se acostumar com essa pandemia e ficarmos isolados em casa, nós temos que servir ao Senhor, porque aqui é alimento. Esses dias eu tenho me sentido diferente, sabe? Eu estava ficando meio ranzinzo nessa pandemia, né? Mas eu tenho me sentido diferente, eu estou falando particularmente, eu tenho me sentido diferente com a comunhão. Missionário Dinei, eu não sei se a irmã das dores fala isso para o irmão. Ela já está até rindo ali. Já. Flávia vira para mim e fala assim, você está orando pouco. Sabe por quê? Ela falou algo para mim, eu não sei se ela vai lembrar. Essa semana, ou semana passada, eu não lembro. Ela virou e falou assim, ó, o crente ele tem que estar envolvido. Sabe esse envolvimento? Esse envolvimento assim, é você mergulhar, é você se entregar por inteiro, é você se entregar sem reserva, é você, não é aquela coisa mais ou menos não, é assim, porque
eu confesso para os irmãos, assim, eu tenho adotado as minhas cautelas necessárias, e a gente tem que fazer isso. Mas eu não estou nessa neura, não. Não estou, não. Porque eu tenho um Deus. Você tem um Deus. E se Ele tem o controle, e eu creio que Ele tem o controle, porque a Bíblia diz que Ele tem o controle da chuva, Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle do ar que eu respiro, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, eu não sei, tem muito menos do que quando eu casei com a irmã Flávia, mas Ele sabe, Ele vem acompanhando até essa evolução da queda dos cabelos da minha cabeça, Ele sabe. E se, por um acaso, Ele achar que eu tenho que pegar isso aí, eu posso estar de máscara, sem máscara, com álcool, sem álcool, posso estar dentro da minha casa, eu posso me trancar, não adianta. Eu tenho que adotar a cautela? Tenho, você tem, porque a Bíblia nos ensina assim, tá? Nós temos que ser sujeitos às autoridades, nós temos que adotar, porque senão eu vou estar tentando a Deus, estarei tentando a Deus. Eu ia falar, isso daí é do céu, porque o que eu ia falar depois é isso. Se a ovelha não estiver no aprisco, é presa fácil para Satanás. Ou você se envolve, ou você está junto. Pastor Fábio, lá na roça, eu sou muito observador, e às vezes no caminho para lá, a gente observa isso. Uma característica da ovelha é andar junto. A ovelha sempre está junto. O bode é mais, mas a ovelha está junto. A única coisa que me dói às vezes, sabe o que é? Mas de vez em quando, eu não aguento. É dar um abraço e uma paz do Senhor assim, bem dado assim. Porque isso incita a nossa liturgia, a esse amor fraternal, a você chegar e abraçar mesmo. Isso daí, eu sinto, irmãzinha. Se a gente não pode, não vamos fazer, né? Mas você tem que estar no aprisco. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele está o quê? Ao nosso derredor. Eu assisti um vídeo há um tempo atrás, eu não sei se foi o Animal Planet, Discovery, eu não sei, um desses canais aí. Uma girafa. A girafa foi cercada por vários leões. E aí o que acontece? A girafa, ela tem um coice, a reportagem lá, a matéria dizia que era algo violentíssimo. E se ela acertasse num leão daquele, matava o coice. Só que como chegaram vários leões, qual era a técnica do leão? Dos leões ali? Ficavam só assim, cansando. E como eram vários, o que acontecia? Eles só ameaçavam a dar o bote, não dava. Só que num dado momento, um daqueles leões lá deu um golpe certeiro no pescoço. Acabou. E ela estava o que? Afastada do bando lá das girafas. Ela estava sozinha. Porque quando você está junto, é mais difícil, pastor Fábio. Quando você está... Isso é uma tática de defesa. Andar junto, é mais difícil de você ser atingido. E a Bíblia diz isso lá no livro de Eclesiastes, né? É melhor o quê? O cordão, não fala do cordão lá? Fala isso, de 3 dobras. É algo tremendo isso, irmãos.
Isso. Isso. E outra coisa, o missionário Dinei falou algo assim aqui, é verdade. Irmãos, nós ficamos reclusos um tempo, fizemos os cultos lá pelo Google Meet, era necessário naquele momento. Só que hoje nós vivemos uma outra realidade. E a igreja, ela não pode parar. A noiva não pode parar. Até o jogo de futebol já voltou. É claro que sem plateia, mas eles voltaram, né? Tudo está funcionando, irmãos. Com as medidas de restrição. E a igreja? E você? Você vai para o banco? Você vai para o shopping? Você vai para o trabalho? Você vai ou não vai? Ah, não, eu não vou. Eu não vou porque eu sou alto risco. Amém. Continue assistindo o culto pela rede social, pelo YouTube, pelo Instagram. Continua. Agora, se a sua vida voltou ao novo normal, dentro dessa realidade, você não está indo para a igreja, eu não sei se eu vou pregar hoje à noite. Se eu for pregar, se eu não for pregar hoje à noite, semana que vem, não perca essa mensagem aí não, tá? Não perca, que eu queria, o Espírito Santo falou ao meu coração já umas 2 semanas em cima de um texto, e eu vou trazer uma mensagem acerca disso. Vamos pegar o microfone porque os irmãos estão acompanhando. Liga. Tá ligado? Acho que não tá ligado não. Vai. Eu vejo, irmãos, vou falar da minha vida. Eu vejo a minha vida como um termômetro, a do Bruno também. Eu fico só analisando. Quando eu começo a ver defeito muito nas pessoas, quando as pessoas começam a me incomodar muito, quando eu estou dentro de casa e às vezes uma coisa boba começa a me incomodar, eu percebo que eu estou orando pouco. Eu começo a perceber que a minha intimidade com Deus, ela está deficiente. Porque quando nós estamos em conexão com o Senhor, você acorda, ora, conversa com teu pai, convida ele a passar o dia contigo. Na hora do almoço você tem mais uma comunhão. À noite, à tarde, isso, irmão, todo mundo tem atividade. Mas dá para fazer? Dá. Mesmo andando na rua, dá para tu conversar com o Senhor. E eu percebo que eu fico mais dócil, eu fico mais amorosa, eu fico mais compreensiva. Mais doce. Mais doce. Eu sinto mais a dor do meu irmão, sabe? E isso tudo não é porque eu presto, não, irmãos. É porque o amor do Senhor está aflorando dentro de mim. Isso. Porque nossa natureza, ela é falha e pecaminosa. Então, o que mais nós alimentarmos, mais isso vai aflorar. Então, faça da sua vida como eu faço. É um termômetro, irmão. Olhou para o irmão chegou de cabeça baixa, não falou contigo na igreja. Se no seu ouvido não falar assim, ó, ele está precisando de mim, ele precisa da minha ajuda, ele está passando por algo, você está cheio de Deus. O irmão passou por você, não te cumprimentou, sentou, o irmão está de cara feia. Essa pessoa é insuportável. Essa pessoa não gosta de mim. Está orando pouco, tua intimidade com Deus está baixa. É claro que tem, né? As pessoas que têm mais debilidade, têm mais dificuldade. Mas quando nós estamos cheios de Deus, irmãos, a nossa misericórdia ela é maior. Longanimidade, né? É grande. O crente ele tem que ser longânimo. Então, quando eu estou assim, eu falo, Senhor, me liberta de mim mesma. Porque a nossa maior dificuldade, irmãos, não é com o diabo. É contra a nossa própria natureza. Irmãos, isso que a irmã Flávia falou é tremendo. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda na introdução da lição. Jesus, tem misericórdia. Mas olha só,
você se auto-intitula discípulo de Jesus. Lembra do que nós falamos há, sei lá, uns 15 minutos atrás? Como é que você pode ser discípulo de uma pessoa e ser uma pessoa amarga? Jesus era amargo? Eu não vejo isso, porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, a multidão estava atrás dele. É bem verdade que alguns estavam só à procura do milagre. É verdade. Mas em outros, a Bíblia vai dizer lá que a multidão o acompanhava para ouvir a palavra. Havia uma sede no coração daquela multidão que acompanhava Jesus, só para ouvir a palavra, só para ouvir Jesus falar. Seguidores. Agora, se ele fosse uma pessoa amarga, presbítero Paulo, o que você acha? Você acha que essa multidão estaria atrás de Jesus? Estaria não. E você? As pessoas gostam de estar ao teu lado? Você é uma pessoa que cativa? É claro que isso aí tem a questão também. Tem pessoas que são mais introvertidas, outras que são mais, extrovertidas, são mais carismáticas. Não é disso que eu estou falando. Agora tem pessoas que parecem um pouco espinho, ninguém quer estar perto. Ou a pessoa chega, onde a pessoa chega, o problema acompanha a pessoa. Aí tem alguma coisa errada, meu irmão. Minha irmã, você que acompanha pela internet aí. Porque você tem que espelhar Jesus. É isso aqui, ó. É o terceiro ponto aqui, agir. É o colocar em prática. É você colocar em prática aquilo que você aprende aqui. É fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Porque você vai ter que vencer o seu eu. E vencer o eu é difícil demais, irmão. Você vencer você mesmo, às vezes você consegue transpor qualquer obstáculo, mas vencer você mesmo, aí é que está a dificuldade, pastor Fábio. Está ali, ó. Buscar aperfeiçoar-se a cada dia. É o quê? Uma luta diária. É você já levantar, Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos, Senhor. Toma minhas decisões nas tuas mãos. Eu não quero as minhas escolhas. Aquilo que eu vou falar, é você já começar o dia diferente. Tudo tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Está ali, ó. Aperfeiçoar-se. Hoje eu não consegui. Pisei na bola. Não pode desistir não, irmão. O crente, eu costumo dizer, porque tem gente que quer recompensa, galardão aqui. Não aqui. Galardão é no céu. Enquanto nós estivermos aqui, é luta, é choro, é vitória. As lutas são inerentes a essa condição carnal. Esse corpo corruptível, ele está sujeito a vírus, bactérias, protozoários, doença, lágrimas, choro. Agora, quando nós chegarmos lá na mansão celestial, acabou tudo. É lá que você vai receber o seu galardão. Vamos lá, ali, ó. Buscando em Jesus e no seu exemplo, estímulo e força espiritual. Qual o seu parâmetro? Seu parâmetro é Jesus. Seu parâmetro pode ser o pastor Fábio, pode ser o evangelista Bruno, mas enquanto nós estivermos no centro, enquanto nós estivermos seguindo a Jesus, porque o apóstolo Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu deixar de ser imitador de Cristo, não me imite não, irmão. Não me imite não. Enquanto eu estiver ali na linha, seguindo o que a palavra diz, pode me imitar. Você pode imitar as minhas atitudes que estejam compatíveis com o que Jesus estabeleceu. Isso sim. É porque às vezes a gente lê o texto e esquece. Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Enquanto eu estiver imitando a Jesus, é isso aí. Então, seu parâmetro é esse. Vamos. Pastor Fábio. A aula presencial é bom por causa disso, né? Eu acho que a gente não estaria nem na 16ª lição ainda, porque a aula é participativa e a gente vai... Mas vamos adentrar esse primeiro tópico, 11 horas eu acabo, tá?
Passa o primeiro slide aí, pastor. O segundo, na verdade. Solidão, medo e tentação. Nós vamos ler, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia, tá? Mateus 26, do 36 ao 46. Nós vamos ler esse texto hoje, vamos relê-lo semana que vem, eu não sei quanto tempo vai levar para concluir essa lição, mas esse texto é preciosíssimo, e ele vai trazer aqui para nós várias revelações maravilhosas, tá? Diz assim a palavra do Senhor, a epígrafe diz assim, ó, Jesus no Getsêmane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo, aí depois a gente vai começar a dissecar ele, não vamos concluir hoje, semana que vem a gente conclui, tá? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu marquei aqui na minha Bíblia vários pontos aqui de destaque. Coloquei aqui, grifei com uma cor, com outra. E alguns pontos aqui, irmãos, eu gostaria de destacar, e nós vamos continuar semana que vem, mas eu queria só entrar assim. Primeiro ponto aqui, e eu confesso aos irmãos que eu não sabia o significado de Getsêmane, da palavra Getsêmane, tá? E esse significado, ele traz para nós, o comentarista não faz essa menção aí na sua revista, você não vai ver isso. Quem aqui duvida de que Jesus, na sua experiência terrena, ele estava vivendo aqui um momento de extrema aflição e angústia? Tem alguém aqui que duvida disso? Eu acho que não tem como, né? O texto é muito claro. E Jesus começou a viver esse momento de extrema angústia, aflição, tristeza, medo. Você vai ver aqui num lugar chamado Getsêmane. Sabe qual o significado? O texto está aqui. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Getsêmane é lugar do óleo, o lugar do azeite. Pastor Fábio já entendeu. Pastor Roberto costuma dizer
que a melhor garapa ou caldo de cana, ela chega com a terceira vez que a palha passa na moenda. O presbítero Paulo já entendeu também. Jesus estava vivendo um momento de extrema aflição e angústia, no lugar do óleo e do azeite. Às vezes nós estamos vivendo assim, irmãos. Você que nos assiste aí, de repente você está vivendo um momento como esse, de angústia, aflição. E como você tem se comportado diante dessas circunstâncias que está à sua volta? Porque Jesus aqui, ele ora 3 vezes a mesma oração. A Bíblia diz que foram as mesmas palavras. Isso não está na revista não, mas veio aqui agora. Quantas vezes nós nos dobramos o nosso joelho e falamos com o Senhor a mesma coisa? Pedimos a mesma coisa, pedimos a mesma bênção, a mesma cura, a solução para aquilo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que por maior que seja a sua luta, a sua dificuldade não é mais angustiante do que esse momento que Jesus viveu. Tá? Então, lugar do óleo ou lugar do azeite, na verdade, isso aqui era um pomar de oliveiras, um jardim que ficava a leste de Jerusalém. Mas a Bíblia, ela não traz, eu costumo dizer isso, que até uma vírgula, ela tem um significado, missionário Dinei, no texto bíblico. E é importante quando a gente chega diante de um texto bíblico, a gente se debruçar e mergulhar, ir a fundo, tá? Um outro ponto aqui, que num momento como esse, é uma segunda lição que eu gostaria de trazer, de angústia, de aflição. Eu vou falar uma gíria, aqui uma fala popular, muito comum lá no Rio. Não queira carregar o piano sozinho, não. Eu não sei como é que se diz aqui. Mas o significado é de que você não queira, porque existem lutas, irmãzinha, que a gente passa, que é de suma importância você poder compartilhar, você poder dividir, você poder chegar. Ah, mas eu vou chegar e falar da minha vida para todo mundo? Não. Eram quantos discípulos, irmãos? Quantos? Eu não ouvi. Eram 12. Jesus levou quantos? 3. Mas não eram todos discípulos? Eram. Não andavam com Jesus, não viram Jesus operar milagre, Jesus pregar, Jesus salvar, Jesus libertar. Mas e nesse momento, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora da luta, Jesus levou os 12? Levou não. Levou 3. E os 3 pisaram na bola, nós vamos falar isso depois. Mas levou. Ah, aí, já estou acabando, pastor. Aí eu pergunto a você, não, mas eu não posso, e aqui vai ser um dos princípios bíblicos que Jesus deixou aqui, ilustrado aqui nessa lição, profundo, é de que Jesus exercia ou não exercia uma liderança entre os 12? Exercia, ele era um líder. Aí, você fala assim, poxa, mas o líder, ele não pode demonstrar fraqueza, ele não pode demonstrar que ele passa a luta, que ele passa a prova, que ele tem dificuldade. Aonde que está dito isso na Bíblia? Meu parâmetro é Jesus.
Se Jesus, que é Jesus, irmãzinha, na hora da luta, na hora da dificuldade, ele chegou assim, ó, vem comigo aqui, ó. Eu quero você pertinho de mim. Eu quero você juntinho comigo. Foi Jesus, irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Acompanhe comigo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Foi para o lugar do óleo, foi para o lugar do azeite, junto com os irmãos, com os discípulos, mais chegado. Ó, uma lição aqui, ó. Desceu agora fresquinho, pastor Fábio. Não adianta você chamar para comprar briga contigo quem não vai orar, quem não vai jejuar, quem quer saber da tua vida. Não adianta. Adianta não, irmãzinha. Primeiro, nem todo mundo gosta de orar. Então, na hora do vamos ver ali, peça orientação ao Espírito Santo. Ó, é o que a Bíblia, ó. Então chegou Jesus com eles, os 12 não, com eles, a um lugar chamado Getsêmani, disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E ainda foi orar sozinho, deixou eles ali, ó, senta aqui, ó, mas eu quero vocês comigo, e eu vou orar ali à parte. Tá? Aí diz aqui, ó, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, Jesus, ele não omitiu o que ele estava passando, olha só, hein? Versículo 38, então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus quis, por exercer uma liderança ali, ele omitiu que ele estava triste? Não omitiu, não. Fica aqui comigo, eu preciso de vocês aqui do meu lado. E vigiai comigo. Tá ali junto. Nós vamos falar sobre torre de vigia na próxima aula. Tá? Nós vamos falar sobre... Pastor Fábio, passa aquele slide ali. Deixa eu só ver como é que tá para a gente pausar o último slide que o senhor exibiu ali. Esse momento em que Jesus se ausenta e quando retorna, traz também aqui inúmeras lições. Aqui nós vamos... porque eu não quero pular. Eu gosto de... Sabe aquele negócio de cenas do próximo capítulo, você deixar aquele gostinho? Nós vamos abordar isso semana que vem, mas é que eu quero... Isso, dá só mais um clique, pastor. Então, ó, ficai comigo e vigiai. Clica aí, só para a gente ver se... Isso, volta. Não, para frente. Não, então deixa. Aqui nós vamos falar isso. Ficai comigo e vigiai. Está aqui, ó. Então, nós vemos o quê? Que Jesus ali, ele levou os 3, ainda assim. Ele teve solidão, medo e tentação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque quando a gente fala sobre tentação de Cristo, o que você lembra? Eu lembrava, sabe do quê? Daquela tentação no deserto, pastor Fábio. Quando a gente fala assim, ó, Jesus foi tentado no deserto, não foi? O Espírito conduziu, ele ficou lá 40 dias em jejum, depois foi tentado. Quando falava em tentação, eu lembrava daquela tentação. Mas se você for ver aqui o contexto bíblico, essa daqui foi a última tentação de Jesus. Foi? Foi. E nós vamos falar isso semana que vem. Tá? A paz do Senhor. Eu sei que os irmãos ficaram assim, mas é para semana que vem nós vamos concluir em nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos, mais uma vez, o irmão que, por exemplo, estiver aí acompanhando, porventura esteja acompanhando a lição pela internet,
eu vou estar fazendo o pedido das revistas ou amanhã ou na terça-feira. Depois não terá como pedir novamente, tá bom, irmãos? Então, depois eu vou até conversar com a senhora, tá, irmã Lourdes? Nós tivemos uma adesão maior no Guararapes do que aqui na sede. Então, os irmãos que tiverem interesse, e eu creio que agora nós vamos, daqui para frente, em nome de Jesus, eu creio assim, que a tendência é de uma normalidade. Então, em nome de Jesus, então, nós não vamos voltar para aquele módulo. Vamos continuar transmitindo as nossas escolas bíblicas pelo YouTube, porque Deus assim quis, e vidas têm sido abençoadas e alcançadas através desse canal, mas daqui a pouco nós estaremos voltando com o nosso café da comunhão, né, missionário Dinei? Em nome de Jesus, ó, os irmãos que não glorificaram antes, agora falou no café da comunhão, glorificaram. Amém, eu creio. Então, irmãos, eu queria orar. Vamos ficar de pé, igreja? Nós estamos falando sobre oração e nós temos que orar. Eu gostaria de agradecer aqui, há uns 20 dias, um mês atrás, foi o dia que o meu pai ministrou aqui na igreja. Ele pediu, nós levantamos um clamor aqui, em prol do irmão do caseiro, lá da roça. Não sei quantos irmãos lembram disso, mas até falei para ele ontem que contaria aqui para a edificação da igreja. Esse rapaz, ele mora, salvo engano, em Belo Horizonte. Ele comprou um caminhão. A primeira viagem dele no caminhão, o caminhão perdeu o freio e ele pulou do caminhão em movimento. O ajudante ficou dentro do caminhão e sobreviveu, sem maiores complicações, mas o rapaz, ele teve um traumatismo crânioencefálico e ficou entre a vida e a morte. Muito ruim mesmo. Inclusive, o irmão que morava aqui em Petrolina foi a BH visitá-lo, já esperando enterrá-lo, porque as notícias que tinham chegado é de que ele fatalmente não passaria. Nós levantamos um clamor aqui na igreja, e o Senhor ouviu a nossa oração. E ele essa semana parece que passou por uma cirurgia de reconstrução, mas está lúcido e está muito bem. Então, nós temos que glorificar ao Senhor, irmãos. Tá? O Senhor, Ele continua agindo, irmã Lourdes. Ele continua operando milagres, irmã Carla. Continua agindo o sobrenatural, missionário Dinei. Os crentes esqueceram disso, porque só se fala em morte. A morte nunca esteve tão em evidência. Nunca recebeu tanto ibope. Mas enquanto a igreja estiver aqui, nós estaremos falando de vida. E uma nova vida com Jesus. Tá? Então, eu gostaria de orar com você e gostaria de pedir oração, irmãos, para o nosso irmão Fernando. Tá? Falei com ele ontem e ele me pediu que nós estivéssemos orando por ele. Tá bom? Então, sempre quando você pela saúde dele. Então, se você puder e lembrar, se o Espírito Santo lembrar, eu gostaria que você orasse. Missionário Dinei, vem aqui, você que vai fazer essa oração. Nós vamos concluir aqui. Vamos aqui. Tem mais alguém que queira fazer um pedido de oração? Nós vamos estar orando pelo nosso irmão Fernando, tá? Inclusive, ele até falou assim, poxa, eu estou em falta com o pastor Fábio e com o missionário Dinei. Dá um abraço neles por mim. Eu falei, o abraço eu não sei se eu vou poder dar, mas eu vou transmitir o recado. Então, vamos orar pelo Odaí e Carla, orar pelo irmão Fernando. Vem cá, irmã Flávia, vem cá. Você vai orar pelos irmãos que pediu, Odair e Carla, irmão Fernando e a irmã Flávia vai orar pela nossa EBD aqui, ó. Oração nunca é demais, pastor Gustavo. Vamos orar, tá? Então, você ora pelo irmão Fernando e pelo Odair e pela Carla. Mais algum pedido? Irmã Jô está pedindo oração aqui pela internet.
vamos orar pela irmã Jô também, tá? E logo depois, diaconisa Flávia vai orar pelo retorno da EBD. Vem cá, eu sei que você não gosta de microfone, mas Deus está no comando de tudo. Amém, irmãos. Eu chorei quando a irmã Flávia falou isso, porque eu amo. Me perdoe o meu antissocial, irmão, mas eu amo o presencial, sabe? Eu sou muito presencial. O irmão Valenrinho um dia disse assim: irmão Dinei, eu notei que você é muito auditivo, é muito de ouvir e captar. Na minha época de escola, eu pouco escrevia. Eu prestava bastante atenção, o gesto, a maneira que os meus professores assimilavam o assunto. E no dia da prova eu começava a lembrar dos meus professores e começava a responder as questões. Talvez você está aqui nessa manhã me escutando pelas redes sociais. Eu me lembrava quando o evangelista Bruno falava aqui sobre o ato de desafio, de coragem. E Deus me fez lembrar, irmãos, de uma outra coisa. O dia que eu fui buscar o avião missionário, não sei se os irmãos lembram, foi o dia que aconteceu 2 dias de ciclone em Santa Catarina. Vocês lembram disso? Lá em Florianópolis, arrancou o telhado de casa, foi um desastre. Depois o presidente foi até lá para ver a situação das famílias. E Deus me fez me lembrar, irmãos, que no dia que eu fui buscar esse avião, estava com a passagem comprada, já tinha sido comprada uma semana antes. Era 2 desafios que eu enfrentei ao mesmo tempo. Eu fui em meio à pandemia, momento que não era para ir na Ótica Humana, mas eu estava indo buscar, não por dinheiro, mas algo para a obra do Senhor. E o segundo momento foi que a passagem já estava comprada, irmã Carla, e o ciclone estava previsto para acontecer naquele dia e intensificava na tarde do voo que eu estaria chegando. Então, teoricamente, o meu voo da Gol estava sobre suspenso, de que podia ser mudado devido à tempestade. E no momento em que a tempestade pela manhã arrancava o telhado de casa em Santa Catarina, eu estava em Recife, irmã Flávia, para embarcar no voo que teoricamente iria entrar na tempestade. Sabe o que Jesus fez? Meu voo era 12h30 embarcando em Recife. 12h veio um repórter da Força Aérea Brasileira dizendo: os ventos e as tempestades estão diminuindo. Na tarde que eu pousei lá, eu cheguei achando os muques arrancando os telhados das casas do chão, mas eu pousei em paz no voo da Gol. No dia seguinte, 2 dias, 3 dias, eu decolei de lá em paz. Qual é a tempestade que você está enfrentando nessa manhã? Jesus manda dizer: ei filho, eu acalmo a tempestade para você passar. Às vezes, irmãos, é necessário crer, tão somente crer. Há coisas que é impossível à ótica humana, mas para Jesus é possível. Isso não é desafiar, isso é crer. Passagem está comprada, Deus te mandou ir ao médico, vai, creia que Jesus vai usar a mão do médico. Eu creio que Deus nessa manhã está dizendo esta palavra. Deus está visitando o irmão Fernando, e que ele voltará de lá cantando e contando vitória, porque para Deus nada é impossível. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar, Senhor, nessa manhã pela vida do irmão Fernando, Senhor. Deus, pela vida da irmã Karine, Senhor, pela vida da Isabela. Deus, visita o teu servo agora, Pai, e o nome de Jesus Cristo agora, toda enfermidade, Senhor, toda enfermidade agora no organismo, toda infecção, visita agora, Senhor, o organismo do teu servo, Senhor. Visita agora, Senhor amado e querido. Toda doença agora no organismo, toda doença agora, toda maldição, toda obra de macumbaria, para paralisar o valente de Deus que há naquele homem.
Eu ministro a cura. Eu ministro que seja queimada agora toda obra para paralisar os planos de Deus da vida daquele homem, Pai. Pai, visita agora o pâncreas, visita agora os rins, visita agora o intestino grosso, o intestino fino, visita agora, Senhor, o abdômen. Deus, eu não sei porque Tu me incomoda a orar com essas palavras, mas Tu conheces, Senhor. Tu poderia estar me incomodando a orar por qualquer outra parte, Senhor, mas eu te peço agora, Senhor, coloca um bisturi, Senhor. Toca agora, Senhor, na saúde do Teu filho, Jesus, que ele possa alimentar bem, dormir bem, estar bem, Senhor. Deus, que ele ir, amante, ou ir naquele lugar, Senhor, ele possa ir voltar contando que o Senhor é Deus, que ele possa ser usado para evangelizar aqueles médicos, Senhor, e aqueles médicos olhar para ele, Senhor, aquele homem vê Deus na vida do Fernando. Pai, Tu levantou aquele homem, Senhor, para ser, oh meu Deus, canal de bênção para as nações. A Tua serva irmã Karina, Senhor, aquela mulher que irá pregar para o mundo. Pai, visita agora também a nossa irmã, Senhor, que essa árvore possa brotar, Senhor, que esses galhos que estão brotando sejam os seus filhos, a sua família. Eu profetizo coisas novas na casa da Tua serva, Senhor. Abençoa ela, papai, cobre ela com Teu sangue, cobre a sua família, Espírito Santo. Deus, abençoa também, Senhor, o pedido de oração do pastor Gustavo. Deus, eu não sei quem é essa família, mas Tu sabes, Tu conheces, Pai. Pai, faz de novo, Jesus. Faz de novo na Tua casa, meu Pai. É o que eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor da glória, Deus, a Tua igreja se prostra nesta manhã diante, Senhor, do Teu altar, diante da Tua soberania, Jesus, porque Te somos gratos, Senhor, nesta manhã. Deus, não temos palavras para Te agradecer, Senhor, por este dia, por este marco, por este retorno, aonde nos alimentamos da Tua palavra, aonde, Senhor, mesmo sem o toque, apenas com o olhar, trocamos, Senhor, o nosso carinho, Senhor, o nosso amor pelos nossos irmãos. Deus, a Tua presença, ela é real no nosso meio. Senhor, é como se nós pudéssemos, Senhor, tocar a Tua presença, Senhor, tocar a Tua face. E eu quero consagrar este dia, dedicar este dia, Senhor, em adoração, em louvor a Ti, Senhor, porque mais uma barreira foi quebrada, aonde o inimigo da nossa alma intentou, ele tentou nos destruir, ele tentou nos esfriar, mas isso só serviu para nos levantar, Senhor, para nos fazer mais fortes, raízes mais profundas, profundidade na Tua presença, conhecimento da Tua palavra e do Teu poder, Senhor. E por isso Te glorificamos nesta manhã, porque Tu és o Rei e Senhor desta igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Nós Te agradecemos, Pai. Continua nos ensinando a ser melhores. Unge os nossos ouvidos, os nossos olhos. Olha, Senhor, a nossa boca como é falha. O Senhor quer salvar, quer libertar. E muitas das vezes nós queremos criticar e olhar os defeitos. Senhor, me liberta de mim mesmo. Liberta a Tua igreja nesta manhã. E nos guarda, e nos livra, e nos prepara para a adoração desta noite, Senhor. É o que eu Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.